Você acha que conhece tudo sobre a saga Majin Buu de Dragon Ball Z? Bom, se prepare porque hoje vamos mergulhar nos erros e inconsistências que muita gente não percebeu dessa saga, de muitos detalhes que passam despercebidos mesmo até pelos fãs mais atentos. Então vamos descobrir junto hoje os 8 maiores furos de roteiro que mudam tudo o que pensávamos sobre essa saga. Bom, e aproveitando que estamos falando dela, eu tava com saudade dessa intro. Em DBZ fomos apresentados pela primeira vez ao misterioso e poderoso ser conhecido como Majin Buu, que parecia inocente por fora e em suas interações, mas na verdade ele foi usado pelos feiticeiros malignos Bibidi e Babidi como uma ferramenta de destruição. No entanto, mais tarde descobrimos que Majin Buu e sua inocência eram o resultado de uma influência externa, mais especificamente da absorção do grande Supremo Kaiô. O que Buu realmente era, em sua forma mais pura, era uma força universal de destruição, que se deleitava em varrer o cosmos. Durante esse seu reinado de terror, ele quase destruiu os deuses e pôs fim ao multiverso de Dragon Ball. Contudo, mais uma vez ele foi revivido e se livrou completamente de toda a sua maldade ao ser derrotado por Son Goku e depois reencarnado em Ub. Mas bem, voltando para Majin Buu, ele foi inicialmente apresentado a nós como uma criação apenas de Bibidi, mas o criador de Dragon Ball, Akira Toriyama, parece ter retrabalhado essa origem, pois em uma entrevista à Saikyo Jump de 2014, Toriyama afirmou que a verdade é que o tal Buu não foi realmente criado por Bibidi, mas existiu desde tempos imemoriais. Ele alternava entre fúrias destrutivas e longas hibernações. Durante esse ciclo, ele absorveu os elementos malignos da humanidade, tornando-se gradualmente mais violento. Bibidi conhecia os meios de acordar Buu de seu longo sono. Então, na verdade, não era exatamente seu criador, mas sim aquele quem o despertou. Dessa forma, a entrevista de Toriyama transforma Majin Buu, de uma criação maligna de um feiticeiro, que era o que tinha sido apresentado tanto no anime quanto no mangá, em uma força de destruição que existe desde o início do universo. Com essa nova perspectiva sobre Buu como uma entidade que pode ser parte do próprio universo, surge um outro mistério dessa saga, e que nos leva ao tópico de número 2. Pois como em Dragon Ball Z Batalha dos Deuses, o conceito de multiverso foi introduzido ao público e expandindo assim Dragon Ball Super. De fato, existem 12 universos, cada um com suas próprias civilizações, lutadores e deuses. Então é possível que cada um desses universos tenha sua própria versão de Majin Buu, já que ele sendo uma força imortal de destruição, que desperta de sua hibernação e traz terror aos seus mundos, e como vimos a bondade e maldade também nos outros universos, é muito possível que exista outros Majin Buus além do universo 7. Talvez até esse argumento para haver um Buu em cada universo seja até difícil de sustentar, pois nem todos são reflexos diretos do universo 7, e claramente têm histórias diferentes. No entanto, vale ressaltar que o universo 6 acaba tornando isso plausível, pois fomos informados por Whis que os universos 6 e 7 são universos gêmeos que se refletem mutuamente. E vale lembrar que no universo 6 existe sim uma Terra, que foi onde o Babidi esteve no universo original de Dragon Ball. E esse planeta, no universo 6, foi destruído por um conflito pelo qual nós até hoje desconhecemos. Então fica a pergunta no ar. Majin Buu apareceu lá e destruiu tudo, mas há ainda outra possibilidade. E os deuses da destruição tenham sido mais proativos em seus respectivos universos e apagado sua versão de Buu da existência quando ele estava causando estragos em seu território, especialmente considerando como o Kid Buu foi derrotado. De qualquer forma, acho que esta é mais uma questão fascinante do que um erro propriamente, porque abriu aí mais janelas para o universo de Dragon Ball, e existe a possibilidade interessante dela ser explorada agora nos próximos
acontecimentos de Dragon Ball Daima. Embora no Torneio do Poder o número desses potenciais Bulls tenha sido sim reduzido. Ainda assim seria incrível ver esse conceito, explicado pelo Akira em 2014, sendo explorado no universo de Dragon Ball Daima, sua última obra em vida e que está prestes a estrear. Eu não duvido nada, já que vimos ali alguns Makayoshins olhando os acontecimentos do universo 7, mas ainda assim nós sabemos que esse anime vai ter sim considerado nos acontecimentos do mangá vindouro, dos capítulos vindouros do mangá, então provavelmente ele vai ser inserido, em toda essa questão dos 12 universos, então acaba sendo sim uma possibilidade. Número 3. Por que Babidi levou tanto tempo para aparecer? Essa é uma pergunta que surge a partir de um diálogo no mangá de Dragon Ball, quando o próprio Babidi revela que 300 anos antes ele havia verificado a Terra. Isso levanta um grande mistério, pois o que mudou no planeta nesse período e por que Babidi escolheu exatamente aquele momento para retornar? No confronto entre Babidi e os guerreiros Z, é evidente o espanto do mago ao encontrar lutadores como Goku, Vegeta e Gohan. Ele estava à procura de energia para despertar Majin Buu, mas dessa vez a Terra possuía o nível de poder necessário e ultrapassava, na verdade, esse nível. E aí que tá, se Babidi estava vigiando o planeta há séculos, por que só naquele momento decidiu agir? Uma possível explicação é a própria evolução dos guerreiros terrestres ao longo desse tempo. Quando Babidi verificou a Terra 300 anos antes, provavelmente ele encontrou o período em que a humanidade havia sido devastada por Piccolo Daimao. Então os habitantes que sobraram depois não possuíam o mesmo nível de força que os humanos desenvolveram anos e anos depois. A Terra por muito tempo foi habitada por guerreiros poderosos, mas em escala local, nada que se comparasse aos guerreiros cósmicos que surgiram mais tarde. Durante séculos, a raça humana e seus habitantes estavam limitados a níveis de poder relativamente baixos. Até mesmo as artes marciais, embora robustas, não produziam guerreiros capazes de rivalizar com os maiores lutadores do universo. Tudo mudou, nós sabemos, com a chegada de Goku à Terra, o despertar de Vegeta e o treinamento de Gor. Esses guerreiros em busca por poder ultrapassaram limites que Babidi jamais esperaria encontrar na Terra. É curioso pensar que 300 anos antes, quando Babidi deu sua primeira olhadela, o planeta parecia uma escolha desinteressante para seus planos. No entanto, ao dar uma segunda olhada, ele encontrou não apenas um, mas vários guerreiros com poderes extraordinários. E talvez um ponto que justifique essa questão é que Babidi, sendo um mago poderoso, não estava apenas observando a Terra, mas possivelmente muitos outros planetas. E talvez, nesse intervalo de 300 anos, outras ameaças maiores surgiram em diferentes cantos do universo, desviando assim sua atenção da Terra até que ela se tornasse de fato um planeta relevante para ele. Com os Saiyajins, uma raça antes desconhecida, agora tendo sido integrada ao destino da Terra, tudo transformou seu plano, o que acabou gerando aquela grande surpresa de Babidi. Ele não esperava encontrar guerreiros com tal nível de poder, especialmente quando lembramos de seu último check-in. No entanto, essa surpresa pode ser vista como um indicador de que, apesar de seu grande poder e conhecimento, até Babidi não era capaz de prever o quanto o universo e seus habitantes podem evoluir e mudar em poucos séculos. Porém, ainda fica a grande questão: por que Babidi não se antecipou e tentou agir antes? Julgo eu que ele tenha subestimado o crescimento dos guerreiros da Terra ou acreditado que seu controle sobre outras partes do universo fosse mais importante naquele momento. Número 4. No início da saga Cell, quando Goku se recupera da doença no coração, ele convida Vegeta e Trunks para treinarem na Sala do Tempo. Nesse momento, ele menciona explicitamente que apenas 2 pessoas poderiam entrar naquele local. No entanto, durante a saga Buu ocorre uma aparente inconsistência, quando Goten, Trunks, Piccolo e Majin Buu entram na Sala do Tempo, e vemos 4 pessoas ocupando aquele mesmo espaço, contradizendo diretamente a regra estabelecida na saga anterior, e levantando uma questão: como foi possível que 4 pessoas entrassem em um lugar
que até então comportava apenas duas. A justificativa mais plausível seria que o limite de 2 pessoas na verdade se refere à quantidade de pessoas que podem sobreviver por lá. No caso, eu me refiro por um tempo prolongado, dadas as limitações de recursos como comida e espaço para descanso. Isso faria algum sentido, considerando que o local foi projetado para treinos rigorosos e que o ambiente extremo requer uma gestão precisa dos suprimentos. Até o cenário ali daquele momento corrobora para essa justificativa, pois mais de 2 pessoas poderiam entrar temporariamente, mas não conseguiriam sobreviver ali por muito tempo. Eles tinham, por exemplo, o Goten Trunks, 2 camas. Vimos algumas comidas ali atrás deles, mas não ao ponto que pudesse caber aparentemente muitas outras pessoas. Ainda assim, essa explicação não é abordada no anime, o que leva muitos fãs a apontarem essa situação como um furo de roteiro. Afinal, se o limite de 2 pessoas foi estabelecido na saga Cell, não se explica por que ele foi ignorado ou flexibilizado mais tarde, especialmente sem qualquer menção direta à mudança das regras. Assim, essa cena durante a saga Buu permanece como uma incoerência narrativa do universo de Dragon Ball Z. Ao longo de Dragon Ball, a técnica Genkidama é apresentada como uma das maiores habilidades de Goku, capaz de canalizar a energia vital de todos os seres vivos para formar uma gigante esfera. Ela acabou se tornando uma questão intrigante quando analisamos as diferentes ocasiões em que ela foi usada, em que diferentes coisas aconteceram, como na saga Majin Buu, em que somente contra sua forma final, destrutiva Kid Buu, Goku acaba precisando de energia extra para usar a Genkidama, enquanto nas outras ocasiões isso nunca foi necessário. Por exemplo, quando Kuririn utilizou para atacar Vegeta, da mesma forma o próprio Goku, quando debilitado após o uso do Kaioken, que gasta muita energia, não precisou de nada disso. Então aquela parte final acabou levantando uma questão importante. Será que havia algo de especial em Kid Buu que o impedia de receber plenamente aquele ataque? Ou foi apenas mais um furo de roteiro? Outra cena intrigante de Dragon Ball Z levanta mais questões. Chegamos ao número 6. Por que Dendê não curou Kibitoshin, permitindo assim que ele usasse sua energia para revitalizar Goku? Esse momento ocorre após o esgotamento de Goku na batalha final contra Kid Buu, quando Dendê solicita a Kibitoshin que o transporte até o local da luta para reanimar Goku. No entanto, Kibitoshin responde que não possui energia suficiente para realizar o Kai-Kai, e isso acabou parecendo muito contraditório, considerando as capacidades de ambos os personagens envolvidos, já que Dendê possui a habilidade de curar/reabilitar outros seres, como ele já havia demonstrado em várias ocasiões anteriores. Sua habilidade de regeneração, por exemplo, poderia, em teoria, ser utilizada para restaurar o próprio Kibitoshin, recuperando sua energia o suficientemente para que ele pudesse usar o seu Kai-Kai para alcançar Goku. Portanto, se Dendê o curasse, ele poderia facilmente transferir energia para Goku, o que tornaria desnecessária a dependência das esferas do dragão. Então é aí que fica a questão: por que essa opção aparentemente óbvia não foi explorada? Claro que há várias explicações, mas todas levantam mais perguntas do que respostas. Primeiro, pode-se argumentar que Dendê estava preocupado com a situação de Goku e focado em usar as Dragon Balls como solução mais rápida e definitiva. Mas essa linha de pensamento ignora o fato de que Dendê, conhecendo suas próprias habilidades, teria uma solução muito mais prática à disposição: curar Kibitoshin e deixar que ele cuidasse de Goku diretamente. Tudo leva a crer que o foco nas esferas do dragão foi, claro, uma escolha narrativa para dar mais impacto ao clímax da batalha, mas estrategicamente falando, foi uma decisão falha. Afinal, outro ponto de contradição é o fato de que Kibitoshin, mesmo admitindo sua falta de energia, não sugerir ele próprio ser curado. Por fim, podemos considerar a possibilidade de que a cena seja mais uma decisão de roteiro visando aumentar a tensão. Se Goku fosse revitalizado imediatamente, o uso das esferas do dragão perderia impacto, e a dramaticidade da batalha final contra Kid Buu seria diminuída. No entanto, ao olhar mais de perto, isso cria uma inconsistência na lógica interna da narrativa, especialmente em relação ao potencial não utilizado de personagens como Dendê e Kibitoshin.
Quando Vegeta ressuscitou os Guerreiros Z usando as esferas do dragão dinâmico Z, ele fez uma escolha que até hoje gera muito questionamento entre os fãs de Dragon Ball. Por que ele não usou o terceiro desejo para trazer Gohan, Goten e até mesmo Trunks para que assim fizessem ajuda como Gotenks para enfrentar Kid Buu? O raciocínio de Vegeta parece contraditório, pois Gohan no final da saga de Dragon Ball Z era considerado o guerreiro mais poderoso da Terra, após ter atingido, claro, sua forma definitiva. Além disso, a fusão de Goten e Trunks, Gotenks, também era incrivelmente forte, tendo o nível de Super Saiyajin 3, sendo um trunfo de peso que também poderia ter sido usado na batalha final. E Vegeta sabia dessas potencialidades. Então, por que não trouxe esses lutadores para lutar ao seu lado? Claro que a justificativa maior que foi dada foi a escolha de Vegeta estar enraizada no foco em seu amadurecimento. E um de seus grandes desenvolvimentos de caráter foi o entendimento de que os humanos e os guerreiros da Terra, especialmente Goku, tinham o direito e o dever de proteger seu próprio planeta. Vegeta queria que essa batalha fosse decidida pelos próprios defensores naturais da Terra, sem depender de todas as ajudas externas possíveis que já haviam sido utilizadas antes. Ainda assim, essa decisão de Vegeta levanta questões difíceis, porque ele sabia que Goku sozinho não poderia derrotar Kid Buu de forma garantida, especialmente sem a ajuda adicional de lutadores como Gohan. Olhando pela eficiência, essa escolha é no mínimo controversa. Em um cenário de vida ou morte, onde o universo estava em risco, Vegeta tinha a chance de convocar os guerreiros mais fortes disponíveis e maximizar as chances da vitória. Então essa atitude de Vegeta, embora em parte louvável e eu até goste pela sua confiança na capacidade de Goku e na importância de os próprios terráqueos defenderem seu mundo, também mostra o quanto ele estava disposto a arriscar. De qualquer forma, essa é uma decisão que levanta sim debates. Número 8. O retorno do Android 8 na saga Buu e sua contribuição para Genkidama levantam algumas questões importantes e também inconsistências dentro das regras estabelecidas do universo de Dragon Ball. Para entender essas contradições é crucial examinar os conceitos de alma, ressurreição e energia vital, que é chamado Ki. No arco de Majin Buu, quando a energia de todos os seres vivos para formar a Genkidama, surpreendentemente o Android 8, também conhecido como Oitavo, é mostrado ajudando na tarefa, doando energia para a técnica. Isso, à primeira vista, já soa incoerente. Oitavo é um ser completamente artificial, uma criação do Dr. Gero, sendo inteiramente robótico, sem nenhum componente biológico, e de acordo com as próprias regras do universo de Dragon Ball, seres artificiais como o Oitavo não possuem Ki, a energia vital que seres vivos como humanos e Saiyajins naturalmente emite, e sendo este ligado à vida biológica, ou seja, precisa de uma alma e de um corpo físico de criaturas vivas, então como seria possível para o Oitavo, que não tem alma nem Ki, doar sua energia para Genkidama? Essa questão se torna ainda mais evidente quando comparamos com outro personagem androide, o Android 16, que durante a saga Cell, quando os Guerreiros Z usaram as Dragon Balls para trazer de volta à vida todos os mortos por Cell, o Android 16 não retornou à vida, mesmo sendo uma peça importante na batalha. E a razão para isso é simples, afinal ele é, assim como o Oitavo, é 100% artificial, e as ressurreições pelas Dragon Balls funcionam apenas com seres que possuem alma, o que exclui seres completamente artificiais. Portanto, é razoável concluir que, de acordo com as próprias regras do mangá, o Android 8 também não deveria nem sequer ter voltado à vida. Esse fato levanta uma clara inconsistência. Se o desejo feito após a derrota de Buu foi para ressuscitar todos aqueles que morreram, incluindo o Oitavo, como isso seria possível se ele, assim como o 16, não possui os requisitos? Afinal, a alma é um requisito para o retorno à vida, como já foi demonstrado no caso do Android. Então podemos concluir isso como um lapso das regras previamente estabelecidas. Ainda que o desejo de reviver os mortos por Buu tivesse claramente o intuito de ser inclusivo, não há explicação lógica dentro das regras de Dragon Ball que justifique o retorno à vida do Oitavo, e muito menos sua capacidade de doar energia.
é possível concluir que, em termos narrativos, o oitavo ajudou na Genkidama e voltou à existência como uma forma de homenagear o personagem, assim também como aconteceu no Dragon Ball GT, quando Gil, também um robô, voltou à vida. Mas agora eu quero saber de vocês se esses erros incomodam vocês ou não. Particularmente eu acho que alguns são assim bem grotescos, mas outros eu coloquei mais nessa lista para realmente aumentar o debate, né, e discussões sobre essas questões narrativas de Dragon Ball. Mas enfim, se você quer ver vídeos assim como este aqui, se inscreva no canal, porque aqui temos muitos vídeos de Dragon Ball e muitos outros top 10 que vão aparecer na tela final. Então vejo vocês no próximo vídeo de Dragon Ball.